Glória a Deus. Pai, Senhor, para os irmãos, amém? Como é bom estar na presença de Deus, na presença do Senhor, poder adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Meus queridos, sentado mesmo, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai eterno, em nossas vidas, pelos milagres, ó Deus, alcançados através das Suas mãos, pelas bênçãos recebidas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Somos gratos a Ti por esta oportunidade maravilhosa de podermos mais uma vez estarmos na Sua presença, Te adorando, Te exaltando e Te glorificando, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Cadê a pastora? Pastora Ana Cláudia está aí? Acende a luz. Está ali. Apareceu. Acende a luz, por favor. Isso. Para os irmãos poderem ler Bíblia. Glória a Deus. Mais uma vez, Pai do Senhor, para os irmãos. Amém? Está todo mundo muito bem aí? Estão confortáveis? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Pode diminuir agora, pastor, a velocidade dos ventiladores? Porque senão vai ficar maior barulhão aí na igreja. Eu liguei para tirar um pouco do cheiro, a igreja fica fechada o dia todo, né? Tá um cheiro forte. Vamos lá. Capítulo 19 do livro de 1 Reis, a partir do versículo de número 2. Leiam, vamos ler aqui, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. E vendo que ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi para o deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu coração, em seu ânimo, a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, nós tivemos aqui na semana passada falando um pouquinho sobre as crises na vida de... Nós falamos de Agar, né? Agar primeiro, nós falamos primeiro de Agar, depois nós falamos de Jó, isso? A primeira ministração nós falamos sobre as crises, as lições que a crise nos traz. Quando foi que eu falei a respeito do profeta, ou melhor, do apóstolo Paulo, quando ele sofreu os seus naufrágios, quando ele passou por dificuldades, quando a cobra picou as mãos dele. E nós falamos sobre as lições que essa situação de Paulo nos trouxe. E depois nós falamos sobre Jó, Agar, aliás, as crises de Agar, onde nós pudemos ali aprender algumas situações na vida de Agar. E, inclusive, vai estar
entrando hoje. Oi. Primeiro foi Paulo, as lições que as crises nos traz. Depois nós falamos de Agar, né? Nós aprendemos com algumas crises na vida dela. Inclusive, está indo para o ar hoje, às 8 horas, vai começar a passar no YouTube uma estreia lá desse vídeo de Agar. Depois, se você chegar na sua casa, você que não veio, quiser assistir, ainda vai dar tempo. E na quinta-feira passada, nós falamos sobre Jó. Algumas situações da vida de Jó também, as crises que Jó passou. E o interessante é que tanto como Agar, como Jó, como Paulo, Deus deu vitórias. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Elias, que é um profeta muito conhecido nosso. Né? Todas as vezes que nós lemos o livro de 1 Reis, nós encontramos protagonizando esse livro o profeta Elias, um homem de Deus, um homem que era um diferencial nas mãos do Senhor. O profeta Elias, ele foi profeta numa época muito difícil da sua vida. A palavra, o nome Elias em hebraico se diz Eliahu, que quer dizer o Senhor é meu Deus. Então, o profeta Elias, ele estava servindo ao Senhor numa época em que Deus havia sido esquecido no meio do povo de Israel. Mas o próprio nome dele já revelara quem seria Elias, o grande profeta. Se muito pouco a Bíblia fala sobre a família de Elias, mas se nós lermos a palavra, estudarmos e se nós fizermos algumas perguntas a respeito do profeta, nós vamos ver que quando Jezabel começa a perseguição e Elias, ou Eliahu, ele questiona Deus, ele fala, não sou melhor do que os meus pais. Fato que Jezabel mandou matar muitos profetas, então, teoricamente, a Bíblia não fala, mas dar-se a entender que os pais de Elias foi morto por mãos de Jezabel. E ele estava dizendo que ele não é melhor do que os seus pais para permanecer vivo. Então, ele se entrega. É um dos fatos curiosos de Elias também que ele era conhecido como Elias o Tisbita. Ele morava na cidade de Tisbe, uma terra, um povoado onde dar-se para Elias o seu sobrenome, Elias o Tisbita. Outro fato curioso a respeito de Elias é que ele profetizava de forma consciente. Ele tinha na sua boca a palavra profética. Quando nos Antigos Testamentos, alguns profetas, eles eram usados por Deus, eles diziam a palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles começavam a profetizar porque eles entravam numa situação, como se fosse uma situação de êxtase mental, onde a sua mente humana praticamente era tomada pela própria mente de Deus, e Deus tomava o corpo dessa pessoa e falava. Elias não era assim, ele era um profeta que ele profetizava com a consciência. Mesmo sem Deus ter que tomar a sua mente, mesmo sem ele entrar numa situação de êxtase espiritual, ele profetizava conscientemente o que ele queria dizer. Elias, ele era um profeta ousado, ele tinha ousadia. E eu encontro na palavra de Deus a primeira palavra profética de Elias, quando ele profetiza que não vai chover por 3 anos e meio. E quando não chove por 3 anos e meio, Elias, ele está fazendo
um desaforo para Baal. Elias está desafiando o Deus que reinava naquela época, que era Baal. Primeiro vamos entender quem era Acabe e Jezabel, para nós entendermos o contexto e a situação, a época que Elias vivia. Jezabel, ela era uma moradora, deixa eu procurar nas minhas anotações aqui. Ela morava numa cidade de Sidom. Ela era uma princesa da cidade de Sidom. O pai de Jezabel era um homem chamado Etbaal. Etbaal significa filho de Baal. O pai de Jezabel, ele era consagrado a Baal. Baal era um rei, era um deus, desculpa. Baal era um deus que exigia sacrifícios de crianças. Então as crianças eram mortas e eram sacrificadas, o seu sangue era derramado no altar de Baal. Baal tinha, segundo as crenças da época, Baal tinha uma mulher que era chamada Azera. Azera era a deusa da fertilidade. Então, quando Acabe se envolve com Jezabel, Acabe traz para dentro de Israel toda essa imundícia da idolatria de deuses estranhos para ser adorado dentro de Israel. Então está dentro de Israel reinando, ou está sendo adorado dentro de Israel, um deus chamado Baal e uma deusa chamada Azera. Azera era a deusa da fertilidade. Então, eles utilizavam o altar de Deus para promover orgias sexuais, porque na cabeça deles, enquanto eles estavam promovendo aquelas orgias sexuais no altar que era para ser o altar do Senhor, na cabeça deles, o entendimento deles era que os animais iam se reproduzir mais, era que as ovelhas se reproduziriam mais, porque eles estavam fazendo um ritual sexual satânico em cima do altar do Senhor. Assim também como Baal era assim. Baal, ele era o Deus que ele recebia sacrifício de crianças. E quando as crianças eram sacrificadas, eles acreditavam que Baal mandava chuva sobre Israel. Mandando chuva sobre Israel, tinha mais alimento, tinha mais comida, tinha mais plantação. Então, na cabeça deles, quanto mais crianças fossem sacrificadas, mais chuvas teriam. Então, esse era o cenário que Elias estava profetizando. Nós não podemos acreditar que ele estava profetizando numa época boa. Não podemos acreditar que ele era um profeta numa situação boa. Mas agora nós vemos um cenário em que Elias, ele lança a sua primeira palavra profética, e Elias, ele vai dizer que ele não quer que chova. Então Elias, ele usa a palavra conscientemente, dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover por 3 anos e meio. Quando Elias, ele fala, não vai chover por 3 anos e meio, Elias, ele está desafiando diretamente o Deus da chuva, que era Baal. Então a chuva cessa, a chuva para de cair, e começa a vir sobre Israel a dificuldade, porque agora não chove mais, não se produz mais, e está todo mundo passando necessidades. E agora, Elias, ele vê um povo que está desviado, o povo de Israel. E biblicamente, se nós analisarmos todos os contextos bíblicos em que se levanta um profeta, nós vamos perceber que todas as vezes que um profeta levanta para profetizar, é porque o povo estava desviado.
Se você olhar na maioria das vezes que Deus levanta um profeta, que aparece um profeta, no nível de Elias, de Ezequiel, de Eliseu, de Jeremias, de Isaías, é porque o povo está precisando de se voltar para o Senhor. Então agora Elias se levanta como profeta e vê o povo desviado e faz uma reunião no Monte Carmelo. Elias chama todo mundo para o Monte Carmelo, chama todo o povo e lança um desafio. Junto com o povo veio 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Azera. E todos eles foram para o Monte Carmelo, e ali no monte Elias lançou um desafio. O desafio de Elias era: vamos montar um altar. E aqui o Deus que responder, esse é o Deus que nós vamos servir. Elias, ele lança esse desafio porque ele sabia que o Deus dele ia responder. Ele sabia que o Deus que ele servia naquele momento, era o Deus que responderia as orações dele. Mas quando Elias chega no Monte Carmelo, o altar de Baal já estava pronto. Então nós imaginamos, a Bíblia não diz, mas pela lógica, nós sabíamos que tinham sido crianças mortas para aquele altar. Uma vez que Baal, ele exigia sacrifícios de crianças. Então, pela lógica, nós sabemos que enquanto eles estavam preparando o altar, crianças foram mortas. E Baal começou, ou melhor, e os profetas de Baal começaram a invocar e Baal não respondia. E a história nós sabemos, que agora Elias, ele arruma o altar, ele coloca as pedras, ele monta o altar. E quando ele invoca o nome do Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus responde com fogo e lambe, consome o altar que Elias tinha preparado para ele. Só que acontece algo inusitado, que nós às vezes não vimos e não ouvimos nas mensagens. O povo israelita que estavam ali, viram os profetas de Baal sendo mortos, as profetisas de Azera sendo mortas. E o povo vai para casa. O povo volta para casa como que se nada tivesse acontecido. O povo, eles não se rendem ao Senhor. O povo, eles voltam para sua casa, para o seu lar. Mas o interessante disso é que se nós aplicássemos, Samuel, para a nossa vida hoje, seria como se nós saíssemos de um retiro igual daquele avivamento. Porque o que aconteceu ali com o profeta Elias, no Monte Carmelo, foi um avivamento para o povo de Israel, a manifestação do Deus Altíssimo, comprovando a sua existência e a sua eficácia diante da oração de Elias. Enquanto Elias orava, Deus respondeu, o povo viu. Eu acredito que o coração do povo ardeu naquele momento. Mas no outro dia estava tudo do mesmo jeito. Nada tinha mudado. O comportamento do povo não tinha mudado. Então, com aquele acontecimento, quando isso acontece, isso causa uma irritação no coração de Jezabel. Jezabel então manda um recado para Elias e fala assim: olha, se amanhã, nesse horário, do mesmo jeito que você fez com aqueles profetas de Baal e as minhas profetisas de Azera, eu vou fazer com você também. E agora nós vemos um homem que estava cheio de poder de Deus. Nós vemos um homem que estava cheio de ânimo. Nós vemos um homem que estava cheio de anseio em fazer as coisas de Deus, saindo e caminhando mais ou menos 160, 170 quilômetros, e descansando debaixo de um zimbro, descansando debaixo de um pé de cacto, no meio do deserto. E ali debaixo do zimbro, é o que nós acabamos de ler, ele pede a morte para Deus. Ele fala para o Senhor: somente eu fiquei, somente eu estou vivo, o que não era uma verdade.
Mas na cabeça de Elias ele estava abandonado. Na cabeça de Elias não tinha ninguém para ajudar ele. Na cabeça de Elias agora era o momento que ele ia sofrer e que ele ia morrer. Então ali debaixo daquele zimbro ele dorme. E quando ele dorme, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece a Elias e traz para Elias um pão assado sobre carne assada sobre brasa e pão, e traz água para Elias. E fala para Elias: Elias, levanta e come. Elias come, mas ele volta a dormir de novo. Se nós trouxermos para os nossos dias, se nós entendermos isso, nós sabemos que Elias estava num processo de depressão. O negócio é só comer e dormir. Não queria sair da cama. Mas a Bíblia vai dizer que mais outro dia, o anjo aparece novamente e cutuca Elias. E fala: Elias, come, Elias, e bebe, porque longa ainda é a sua caminhada. E Elias, então, ele come. A Bíblia diz que com aquele alimento Elias caminhou 40 dias e 40 noites. O alimento que veio de Deus, maná. Maná quer dizer, se nós trazermos para o termos português, maná quer dizer: que comida é essa? Que comida é essa? A pergunta é: o que foi que Elias comeu? Que comida é essa que deu força para o cara se alimentar uma única vez, caminhar 40 dias e 40 noites? Que comida é essa? Então a Bíblia vai dizer que agora o primeiro ato profético de Elias foi ali no Monte Carmelo, ou melhor, foi o que ele mandasse que ele desse uma ordem para que parasse de chover. O segundo ato profético de Elias foi quando Elias matou os profetas. E eu encontro aqui na Bíblia algumas situações que mostram que mesmo quando nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, nós passamos por situações difíceis. Nós já analisamos a história de Paulo. Paulo, um profeta do Senhor. Paulo, ele era um homem escolhido por Deus, o próprio Deus escolheu ele. E Deus percebe que Paulo seria ali um vaso escolhido nas mãos dele. E Paulo passou por situações difíceis. Nós vemos Jó servindo a Deus nos mínimos detalhes, servindo a Deus com perfeição e perfeccionismo. E Deus prova para Jó que não é a sua perfeição, não é o seu perfeccionismo que fez com que ele fosse tão abençoado. Então nós vemos que agora Elias, ele era um líder, foi chamado como um profeta de Deus. E às vezes nós olhamos para a nossa liderança, nós olhamos para os líderes de outras igrejas, e nós não acreditaríamos que um dia eles iam passar por situações difíceis, momentos em que eles iam precisar de ajuda. Eu conheço pastores que eu já auxiliei. Samuel, que eu vi que ele não estava bem, eu falei: pastor, o senhor está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Claramente ele não estava bem. Claramente ele estava passando por dificuldade, mas ele recusou por causa da posição que ele estava. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é um desabafo, mas eu sou como vocês. Eu sinto às vezes a pressão espiritual sobre a minha vida igual vocês. Tem dia que eu choro. Às vezes teve dia, semana retrasada, eu acordei com um peso, uma pressão sobre a minha vida, assim, que eu comecei a ficar indignado por qualquer coisa. Qualquer coisa me deixava indignado. Como é que pode isso?
Como que é isso? Quando eu percebi, eu estava sentado no sofá da minha casa chorando. E às vezes nós podemos analisar aos olhos da nave da igreja, olhando para o altar e dizer, mas como que pode? Como que pode o pastor passar por isso? Então o pastor é fraco. Mas a Bíblia vai dizer que, se eu não me engano, acho que foi João que escreveu, ou Timóteo, não me lembro, não vou arriscar dizer o nome, alguém disse assim, e Elias, o profeta, sujeito a mesmas paixões que nós. Quando esse versículo está escrito, o profeta sujeito a mesmas paixões que nós, ele está dizendo, Elias era igualzinho a mim e a você. Ele estava dizendo, não muda nada. Nós estamos vivendo uma época em que pastores estão se suicidando, sabia disso? Nós estamos vivendo uma época em que mulheres de pastores estão se suicidando. Por quê, pastor? Porque a pressão acontece. Pastor, mas profeta se cansa? Cansa. Pastor cansa? Cansa. Ser líder cansa? Cansa. Cuidar de igreja cansa? Muito. Mas sabe o que recarrega nossas baterias? Sabe o que recarrega a bateria da igreja? É quando você encontra com alguém e fala assim, pastor, a igreja Casa de Maquir mudou a minha vida. Aquela igrejinha que o senhor abriu ali, desde o dia que eu entrei naquele lugar, não fui mais o mesmo. Isso recarrega nossas baterias. Vocês já viram uma ilustração na internet de um pastor que ele chega no quarto dele e ele pega o telefone e ele liga para alguém e fala assim, ó, meu querido, o seguinte, eu estou te ligando para dizer que para mim não dá mais, chega. A partir de hoje eu não vou ser mais pastor. A partir de hoje eu não vou mais cuidar de ninguém, não vou mais cuidar de igreja nenhuma, eu não aguento mais isso. E ele começa a falar que ele vai abandonar tudo, que ele vai largar tudo, que ele vai deixar tudo. De repente ele desliga o celular, e na mesma hora que ele desliga, alguém liga e fala assim, pastor, preciso falar com o senhor. E ele já não queria falar com ninguém, mas ele fala, pode falar. E a irmã do outro lado fala, pastor, muito obrigado pela palavra de ontem. Eu ia sair da igreja, eu ia me matar, mas o senhor trouxe uma palavra de vida para a minha vida. E eu entendi o projeto e o propósito de Deus para mim. E eu quero viver, pastor. Eu quero viver para ver as promessas de Deus cumprir na minha vida. E eu vou receber essas promessas através das suas mãos, da imposição das suas mãos. Na mesma hora o pastor liga para a pessoa de novo e fala assim, olha, eu desisti de desistir. Eu não vou parar mais, porque eu sei, por mais que é cansado para mim, algumas pessoas ainda podem ser tocadas através de uma mensagem minha. Então nós temos que entender que os homens de Deus também cansam. Nós temos que entender que nós passamos por dias difíceis. Elias, ele estava dizendo exatamente isso. Se nós analisarmos com os olhos frios, com frieza, nós vamos olhar e pensar, como que pode um homem como Elias, por causa de uma mulher, querer desanimar? Ele acabou de consumir, ele acabou de usar a palavra de Deus e destruir com 850 profetas de Baal e Azera. E agora uma mulher que lança uma palavra sobre ele quer desanimar ele. É porque funciona mais ou menos assim, a nossa mente, ela funciona mais ou menos assim. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Porque às vezes se torna irreversível. Ou até dá para reverter, mas dá trabalho. Às vezes nós viemos para a igreja cansado. Tivemos um dia estafado, cansativo. Patrão enchendo. Funcionário enchendo. Briga no trânsito. Briga com a esposa. Briga com o cachorro. Vem para a igreja e dá daquele jeito.
E aí uma palavra que é lançada, você fala assim, eu não quero, nunca mais eu volto nesse lugar. Mas nós temos que entender que essa pessoa, ela estava no seu staff, ela estava passada. Ela já veio para a igreja cansada. E a palavra que Jezabel lançou sobre Elias foi uma palavra: amanhã, até esse horário, eu vou te matar também. Se Elias não tivesse cansado, saturado, sobrecarregado, ele ia dizer o quê? Que o Senhor dos exércitos tampe a tua boca a partir de agora. E tampava. Porque ele tinha a palavra de Deus, a palavra profética sobre ele. Mas ele decidiu fugir, porque ele já estava cansado. Ele decidiu fugir, porque ele já estava no limite dele. E às vezes no limite nós fazemos coisas desagradáveis. Às vezes no nosso limite nós falamos coisas desagradáveis. O problema não é falar as coisas desagradáveis. O problema não é, às vezes, você pegar o pastor meio nervoso. O Luan já pegou um nervoso uma vez? Pegou, Luan? Já. Não foi legal não, né? Não foi uma também, não. Não foi uma vez só, não? Mas nós temos que ter o quê? A humildade de chegar na pessoa. Mas te pedir perdão, filho? Perdeu. Temos que ter a humildade de chegar na pessoa e falar assim, me perdoa, eu não estava num dia bom. Eu não estava na minha melhor hora. Porque nós sabemos que às vezes nós podemos matar alguém com uma palavra. A nossa língua, ela tem poder. A nossa boca tem poder para matar as pessoas. E tem poder para dar vida. Então temos que aprender que, se nós estamos cansados, se nós estamos estressados, se o dia não está legal, se passou dificuldade em casa, passou dificuldade no trabalho, aprenda a refrear a sua língua, aprenda a segurar. Não saia falando o que você quer, para quem você quer, a hora que você quer e como você quiser. Temos que aprender a refrear. Não saia com suas atitudes de abandonar, de chutar, como diz o ditado, de chutar o pau da barraca e deixar tudo desmoronar. Não. Tem pessoas do seu lado que precisam de você. Tem pessoas do seu lado que precisam de uma palavra sua, que precisa de uma oração sua, que precisa de uma direção que às vezes Deus coloca na sua boca e quer usar você para direcionar alguém. Levanta sua mão assim. Diga, Senhor, eu me coloco à sua disposição para ser usado através do teu Espírito Santo. Deus quer te usar. Deus quer pegar nas suas mãos, Ele quer te direcionar. Mas vamos entender. Mas Elias, ele foi levantado numa época em que Israel estava sofrendo um processo de politeísmo, ou seja, vários deuses. Vários deuses estavam reinando sobre Israel, como eu já falei, Baal e Acera. Elias, vamos lá. Elias, ele entra numa crise espiritual. Elias, ele entra numa crise com o Senhor, com aquele ambiente em que ele foi ameaçado por aquela mulher. E agora eu encontro na Bíblia algumas crises que Elias passou. A primeira crise que eu entendo que Elias passou é a crise da frustração. Elias se frustrou. Quando Elias se frustrou? Quando ele achou que a reação do povo lá no Monte Carmelo ia se prostrar diante do Senhor e o povo foi para sua casa. Tudo ficou normal. Elias se frustrou quando ele achou que depois daquele povo ver Deus consumindo o altar que ele havia preparado, no coração de Elias estava assim, agora o povo sai crente daqui. Que não foi o que aconteceu. Então a primeira crise que eu encontro na vida de Elias foi a frustração. Sabe quando você investe numa pessoa? Sabe quando você acredita numa pessoa? Sabe quando você sabe que essa pessoa ela tem potencial, você investe tempo nela,
Você acredita nela, mas ela te decepciona no meio do caminho. Aí você olha assim, você pensa assim, os olhos humanos, pensamentos lógicos, a gente já pensa logo assim, não vai ter jeito mesmo. Já tentei de tudo, quando eu pensei que ia dar certo, não deu certo. Quando eu pensei que ia ser, não foi. Quando eu pensei que ia fazer, não fez. Quando eu pensei que ia estar, não esteve. Quando eu pensei que ia mudar, não mudou. E os nossos olhos lógicos, pensamento lógico, raciocínio lógico é, não vai dar certo. Então o sentimento é de frustração. A segunda crise que eu encontro na vida de Elias é a crise do medo. Elias teve medo quando a mulher mandou dizer para ele que ia matá-lo. Jezabel. Quando Jezabel mandou o recado dizer, vou matar. O medo de Elias levou ele 160, 170 quilômetros longe da promessa de onde ele estava. O medo de Elias afastou ele de onde ele estava, onde ele viveu coisas grandes, onde ele viu os milagres de Deus acontecer. O medo nos trava, o medo nos paralisa. Eu estava ouvindo o Luan contando uma vez. Posso usar você, Luan? Pode. Sei lá que você vai falar, mas pode. Mas pode, né? Depois eu peço perdão. Ouvi você. Eu estava vendo o Luan falando uma vez que ele foi saltar de paraquedas de um avião. É isso, né? Ele e a Flavinha. Não sei o que esses dois têm na cabeça, gente. Crente fazendo um negócio desse, não sei. E que ele ficou assim, você fica na frente do instrutor, né? Amarrado assim, preso junto com o instrutor. E quando a Flavinha foi na sua frente, né? Isso mesmo, a Flavinha foi na frente, ele viu a Flavinha indo embora. Ficou para trás. E quando chegou na hora dele, ele falou assim, não quero ir mais, não quero ir mais. E o cara já pulou, foi. Ele tinha desistido, mas era tarde. Ou seja, se o instrutor tivesse ouvido ele ia paralisar e ele não ia ter a experiência que ele teve. Porque o medo nos paralisa, o medo nos bloqueia. O medo nada mais é do que um sistema de segurança que nós temos. Sabia disso? Já imaginou se nós não tivéssemos medo? Já imaginou se não existisse medo? Nós íamos morrer com muita facilidade. Não é verdade? O medo e a dor são duas sensações, dois dispositivos do nosso corpo para nos proteger. Porque se eu colocar a mão no fogo, eu sei que vai queimar. Se não queimasse, eu ia me queimar inteiro. Se não doesse. Se eu não tivesse medo, eu ia fazer loucuras na minha vida e eu ia acabar morrendo a qualquer momento. Então o medo me protege. Só que o medo, ele tem a função de proteger e não te paralisar. O corajoso é aquele que mesmo com medo segue em frente. Não é aquele que não tem medo. Esse não é o corajoso. Nossa, aquele irmão lá é corajoso mesmo. Não, o corajoso é igual ao Luan. Mesmo com medo, ele pulou do avião. Ele é corajoso. Corajoso é aquele que enfrenta o seu medo, mas não deixa o seu medo te paralisar. O seu medo não pode paralisar você. O teu medo, quando o medo te paralisa, ele impede você de viver coisas grandes na presença de Deus. Tem gente que tem medo de abrir empresa. Tem tudo para ter uma grande empresa, é um grande profissional, é um grande líder, é um grande gestor, mas não abre uma empresa de medo. Mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. O medo paralisou ele, vai viver de CLT o resto da sua vida. Mas se você tiver medo e for corajoso, eu tenho certeza que Deus vai honrar você naquilo que você fizer. A Bíblia fala, tudo quanto pois fizer, serás abençoado. É a Bíblia que diz isso. Então Elias, ele teve medo, ele fugiu, ele ficou longe de onde ele viveu as promessas de Deus, de onde ele viu a mão de Deus agindo. Elias, ele se afastou desse ambiente de milagre.
O ambiente onde ele viu o fogo descer do céu, consumiu 50 soldados. O ambiente onde ele viu o Deus respondendo a oração dele lá no Monte Carmelo. O ambiente onde ele viu os profetas sendo mortos. O ambiente onde ele conseguiu falar e Deus ouviu a oração dele dizendo não vai chover, e não choveu. O medo nos afasta de ambientes onde tem milagre. Se você tem medo, você não prossegue, as pessoas acabam seguindo e você acaba ficando para trás. Tenha medo, mas seja corajoso. Diga isso para essa pessoa do seu lado. Tenha medo, mas seja corajoso. A terceira crise na vida de Elias é o desânimo. Elias desanimou. E como eu falei lá no começo, é normal desanimar. É normal cansar. Elias, ele desanimou porque ele estava debaixo de um zimbro, de um cacto, desejando morrer. Ele estava dizendo para ele mesmo, eu não preciso mais estar nessa vida. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os outros profetas. Então entrou um desânimo na vida dele, porque ele não estava vendo futuro para o povo de Israel. Ele não estava vendo que o povo de Israel ia se converter, ia mudar. Ele não estava vendo essa possibilidade. Então na cabeça de Elias era enxugar gelo. Na cabeça de Elias era brigar por algo que não ia dar resultado. Na cabeça de Elias era, como diz no ditado de hoje, era bater em ferro frio. Não ia chegar a lugar nenhum. Então Elias, ele desanima. O desânimo bate no coração de Elias. E outra coisa, outra crise de Elias, onde eu vejo Elias, ele se sente fracassado. Ele abandona o seu ministério profético. Outra crise de Elias era a solidão. Elias, ele estava num ambiente solitário, sozinho, onde ele achava que aquele ambiente, naquele lugar, ninguém ia estar com ele. Ninguém ia ver ele, ninguém ia agir por ele, ninguém ia fazer nada por ele. Tanto que ele diz, todos foram mortos, só eu fiquei só. Tem uma síndrome chamada, eu até me esqueci o nome, mas é uma síndrome que a pessoa se sente só em ambiente que está cheio de pessoas. Pode ter um monte de gente do lado dessa pessoa, mas mesmo assim ela se sente sozinha. A pessoa às vezes está cercada de amigos, cercada de pessoas boas, cercada de gente boas, mas ela se sente só. Toda dificuldade que ela passa, ela acha que ela vai passar sozinha. Toda luta que ela vai enfrentar, ela acha que ela vai enfrentar sozinha. Ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. É o autocompadecimento. A pessoa se autocompadece, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou o menorzinho mesmo, porque eu sou mais pobrezinho da igreja, porque eu tenho menos condições, então o pastor sempre está dando atenção mais para fulano do que para ciclano. Sempre tem esse tipo de coisa no meio da igreja. E eu acho incrível isso. Sabe por que eu acho incrível isso? Porque eu vou na casa de todo mundo. Eu gosto de estar perto das minhas ovelhas. Só que tem gente que nunca me convidou para ir na casa dela. E eu não vou na casa das pessoas se eu não for convidado. Ai, mas o papel do pastor é ir na casa da gente. Gente, tem gente que eu ligo. Não é, pastor? Tem gente que a gente pega o telefone e liga, pai, tudo bem? Tudo bem. Eu estou te ligando porque eu estou querendo passar e fazer uma visita, orar com você. Ah, tá bom, pastor, eu vou ver um dia que eu falo com você. Nunca mais recordo. Nunca mais liga. E eu não sou invasivo, eu não invado casa de ninguém. E eu amo estar na sua casa, sabia disso? Se você me convidar um dia para ir na sua casa, eu vou com prazer.
Mas tem gente que não gosta. Daí fica falando, porque o pastor só fica andando com o Luan. Porque o pastor só anda com o Andrew. Porque o pastor só anda com fulano de tal. Isso é conversa, é sopro do diabo na sua orelha. Eu ando com todo mundo. Só que não é todo mundo que quer andar comigo. Fazer o quê? Então as pessoas elas têm essa síndrome, esse sentimento de abandono, um sentimento que ninguém gosta dela, que ninguém liga para ela. Outra crise na vida de Elias. Elias estava cansado. Elias estava exausto. Ele não tinha, na cabeça dele, ele não tinha condições de continuar a caminhada dele. Ele não tinha condições de seguir viagem, de ir e atingir o objetivo dele. Até que Deus, então, ele envia um anjo. E Deus olha Elias ali debaixo daquele zimbro, debaixo daquele cacto. Deus olha, e quando Deus olha e vê Elias naquela situação deplorável, naquela situação difícil de sair, Deus envia para Elias um psicólogo chamado anjo. Deus envia um anjo lá e fala, Elias, come, bebe, porque chegou a hora de você se levantar, cara. Chegou a hora de você dar a volta por cima. Chegou a hora das coisas, da sua história mudar, das coisas começarem a ser diferentes para você. Nessa primeira visita do anjo, Elias, ele faz pouco caso. Ele pega o pão, ele come, ele bebe a água, vira para o canto e dorme de novo. Porque ele estava exausto, ele estava cansado. E nós sabemos que cansa às vezes, cansa. Desanima às vezes, desanima. Dá vontade de parar, dá vontade de parar. Mas não vamos parar. Nós desanimamos, mas não vamos ficar desanimados. Nós queremos parar, mas não vamos ficar parados. Nós olhamos, nós temos assim, nós queremos, nós estamos exaustos, mas não vamos ficar descansando o resto da vida. Porque quando Deus ele olha para Elias, ele fala, Elias, você precisa seguir. Porque Deus fala para Elias que Elias precisa seguir. Porque Deus está dizendo, eu ainda não concluí na sua vida o que eu preciso concluir. Você ainda não atingiu os seus propósitos. Então está na hora de você pegar todas essas suas crises, jogar de lado, seguir em frente, porque coisas grandes ainda estão por vir. Deus ainda tinha um projeto, um propósito para fazer na vida de Elias. E não era para ele ficar parado, não era para ele ficar escondido, não era para ele ficar desanimado, era para ele seguir em frente, é para ele seguir a sua caminhada e ir em direção aos projetos e os planos que Deus tinha para ele. Deus, ele tem para nós algo maior do que nós imaginamos. Deus tem preparado para mim e para você algo maior do que você imagina. Quando Deus me chamou, quando Deus nos visitou para nós podermos iniciar o projeto Casa de Maquir, nós não tínhamos condições disso. Nós não sabíamos como começar, não tinha R$1 no bolso, R$1 nós não tinha. Nós tínhamos um apartamentinho alugado, onde pagava parte do nosso aluguel hoje. Mas aí queimou no coração. Olha quando Deus está no negócio, aí queimou no coração. E eu chamei a minha esposa e falei assim, amor, vamos fazer um propósito com Deus? Vamos vender o nosso apartamento. E se nós conseguirmos vender o nosso apartamento, nós vamos viver da renda do nosso apartamento para nós poder seguir com o projeto que Deus colocou em nosso coração. Você concorda? Concordo. Então, se for de Deus, nós vendemos. Se não for de Deus, nós não vamos conseguir vender. Não foi nem 3 dias, né? Acho uma semana, né? Uma semana.
Nosso apartamento estava vendido. Uma semana. Pastor, mas e aí? Como é que foi? Nós vendemos o apartamento, nós alugamos esse lugar, compramos essas cadeiras, nós reformamos o que precisava reformar, fizemos a fachada da igreja. E nós estamos aqui resgatando vidas, porque é o projeto que Deus nos chamou. Pastor, mas o senhor não tem medo? O único lugar que o senhor tinha para poder esconder com seus filhos dentro era um apartamento. O senhor não tem medo? Não, o medo não pode me paralisar. Eu tenho medo, mas eu tenho coragem de seguir. Eu tenho medo, mas eu sei o Deus que me chamou. Eu tenho medo, mas eu confio naquele que me escolheu. Você tem que entender isso. Não paralise, por mais que você tenha medo, não fique parado. Vai, porque Deus vai contigo. Vai, porque as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus olhou para você e não chamou você para ficar paralisado por causa do teu medo. Deus chamou você porque Ele tem um projeto na sua vida. Deus chamou você porque Ele ainda sabe. Ele sabe que depois de tudo que você já passou, de tudo que você já sofreu, agora está na hora de você viver coisas maiores na presença dEle. Está na hora de você viver coisas melhores na presença dEle. Está na hora de você sair da escassez. Está na hora de você sair debaixo do zimbro, para você começar a ir em direção ao Monte Horebe. A Bíblia diz que agora Elias comeu, bebeu, e o anjo falou assim: agora levanta, Elias. Pela segunda vez o anjo fala: levanta, Elias, e vai, come, bebe, porque longa ainda é a sua caminhada. O anjo está dizendo: você não vai morrer nessa sua depressão, nessa sua ansiedade, nessa sua opressão. Você vai em direção ao Monte Horebe, porque lá você vai ter um encontro com o Senhor. Elias, ele tinha um projeto de Deus. Elias, ele tinha um propósito para cumprir. E esse propósito não ia encerrar ali. Não ia acabar ali. Porque ele, por mais que ele teve medo, por mais que ele teve desânimo, por mais que ele se sentiu um fracassado, por mais que ele se sentiu abandonado, por mais que ele se sentiu exausto, por mais que ele se sentiu traído, por mais que ele se sentiu frustrado, ele sabia que uma hora ele ia ficar de pé, que o Senhor mesmo ia colocar ele de pé de novo, para ele seguir e viver os projetos que Deus tinha na vida dele. Então vire para essa pessoa do seu lado, fala para ela assim: ó, tem que ficar de pé para viver os projetos de Deus. Então levanta, diga para ela: levanta e come, porque longa ainda é a sua caminhada. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, falar com Deus, falar com o Senhor. A luta, ela tem alguns objetivos na nossa vida. A crise, ela tem alguns propósitos na nossa vida. Um dos propósitos da crise, da luta, da dificuldade na nossa vida é para que nós venhamos sermos a boca de Deus através da nossa luta. Pastor, como assim? Às vezes, Deus, Ele quer nos usar. E quando Deus quer nos usar para falar com alguém, Ele usa a luta, usa a dificuldade que nos assola, para mostrar às vezes para as pessoas que estão à nossa volta, que mesmo debaixo de lutas e dificuldade, Ele está conosco. Eu vou falar para você dar um glória a Deus mais alto. Mesmo debaixo de luta e dificuldade, as mãos dele estão sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos usa às vezes, através da nossa dificuldade que nos assola, que vem sobre as nossas vidas, para nos forjarmos, para nos moldar com o molde dele, com o caráter dele, para viver promessas ainda maiores.
as nossas lutas e dificuldades não é para nós parar, não é para nós retrocedermos, mas é para nós olhar, vencer e olhar para o lado e dizer: essa eu venci, e agora você está mais forte, mais resistente, porque quando vier a outra luta, você já tem mais experiência, você já está mais com o físico, espiritual mais robusto, e vai vencer a outra luta também. Então Deus começa a forjar você, para você poder viver algo maior ainda. O outro objetivo da luta, da dificuldade, é porque às vezes nós nos acomodamos com o conforto da nossa vida. Às vezes o conforto nos afasta de Deus. O conforto às vezes nos distancia do Senhor. E quando o conforto nos distancia de Deus, então Deus olha para mim e para você e fala assim: peraí, vou trazer uma dificuldadezinha aqui, porque daí você ora mais. Vou trazer uma dorzinha aqui, porque daí você busca mais, porque eu preciso que você se aproxime mais de mim. Então, outro motivo da luta, da crise na nossa vida é nos aproximarmos de Deus. Outro motivo da crise, da luta, é para mostrar e provar para nós mesmos que nós não somos nada sem as mãos do Senhor, que nós não chegamos a lugar nenhum sem as mãos de Deus, que não é por nossas forças, que não é por nossos esforços, mas Deus está mostrando para nós através da luta, através da dificuldade, que é Ele que faz, é Ele que opera, é a mão dele que está sobre a nossa vida. Não é a nossa inteligência, não é a nossa força, não é a nossa condição financeira, não é nosso intelecto, mas é a mão de Deus através da nossa vida que opera todas as coisas. Todas as coisas. O próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Sem Deus, esse lugar seria um lugar comum. Sem as mãos do Senhor, não tinha por que nós estarmos aqui essa noite. Mas é as mãos de Deus que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tudo que você passou até aqui foi permissão, ação permissiva de Deus. Deus permitiu que você viesse, Deus permitiu que você chegasse até aqui, para você poder ouvir essa mensagem hoje, para você entender que você está na hora de você levantar e caminhar mais uma milha. Está na hora de você levantar e olhar para frente. E Deus está dizendo assim: olha, longa ainda é a sua jornada. Não é a hora de parar, não é a hora de desanimar, não é a hora de olhar para trás, mas é a hora de seguir e prosseguir. Aleluia. Não vou te chamar aqui na frente hoje, mas eu quero que você escolha alguém para você orar com ele. Escolha alguém que esteja do seu lado. Não fique ninguém sem ninguém. Faça uma junção aí. Eu quero que você ore com essa pessoa, mas você vai orar assim, ó: Senhor, dê força para ela, dê força para ele, dê força para ela seguir, para ela prosseguir, dê força para ele continuar, dê força para as lutas que ainda estão por vir. Diga isso, diga para Deus, peça: Senhor, dê força para ela, para as lutas que ainda virão. Dê força para ele, que provas maiores ainda virão, mas ele vai passar por todas. Muitos são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. É a palavra, é a Bíblia que assim diz. Muitos são as dificuldades dos justos, mas Deus sempre está com ele. Pai querido, em nome de Jesus, fortalece ela, fortalece ele. Muda a história dela, muda a história dele. Senhor, nós sabemos que tudo que ela passou, tudo que ele passou para chegar até aqui, até o dia de hoje, não foram coisas fáceis, mas foi a sua mão que deu força para ele chegar até aqui em vida, Senhor. Mas dê força para ela poder, Pai querido, viver coisas maiores na sua presença.
Dê força para ele viver coisas maiores da sua presença. Pai querido, que eles possam, Pai eterno, sair daqui esta noite entendendo que essa crise não veio para matar ele, não veio para matar ela. Que essa crise não veio, Senhor, ó Pai querido, para desestabilizar ela emocionalmente. Que essa crise não veio, Senhor, para desestabilizar ele emocionalmente, mas veio para trazer força, Senhor. Veio para fortalecer, Senhor. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, move agora no coração da tua igreja. Que o teu servo seja uma boca profética, que a tua serva seja uma profeta essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos viver mais, Senhor, de Ti. Nós queremos viver mais da Sua presença. Nós queremos viver mais do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos por isso, meu Deus. Nós Te glorificamos por isso, meu Deus. Aleluia. Aleluia. O rabaço de raça, arabacaia. Ele está neste lugar.